porque ele não deixa nem eu. Estando no horário regimental, declaro aberta essa sessão ordinária de julgamento do dia 24 de janeiro de 2025, da Quarta Câmara do Conselho Administrativo e Tributário do Estado de Goiás. Saúdo cordialmente a senhora conselheira, os senhores conselheiros, representante fazendário, nossa secretária Delciane e todas as demais pessoas que nos acompanham nessa sessão. Desejo a todos um bom dia e uma produtiva sessão de julgamento. Na pauta de hoje, nós temos um processo na pauta ordinária e um processo de retorno. Nós vamos dar início, então, pelo processo de retorno, conforme previsão do regimento interno. Então, passo a anunciar o PAT 4011901952.270, contendo recurso voluntário 2710/2024, em que é recorrente Globotec, Adaptações de Veículos Limitada, EPP, Solidário, Janaína Damasceno Rodrigues, sendo o relator o conselheiro Moisés Miguel da Silva, representante do sujeito passivo ausente e representante fazendário, o doutor Evandro Luiz Paulo. Estando em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Primeiramente, né, bom dia, doutor Nilson. Bom dia também, doutor João, doutora Virgínia, doutor Emílio César, doutor Evandro, doutor Air, secretária Belciane e a todos que nos acompanham pelo YouTube. Esse lançamento ele descreve que a empresa Globaltec Adaptações de Veículos adquiriu dois veículos, né, Renault Duster, e aqui ela traz os chassis desses veículos, com faturamento direto ao consumidor, utilizando das notas fiscais como base de cálculo das operações, conforme o convênio 5100. Após curto período de tempo da data da aquisição junto à montadora, realizou sua venda. Em razão disso, a quantidade de veículos e a habitualidade com que realizava essas operações está descaracterizada a suposta destinação inicial para o ativo imobilizado. Trata-se de bens adquiridos para comercialização. No lançamento são apontados os dispositivos legais infringidos, como também a penalidade proposta.
A senhora Janaína Damascena Rodrigues, na condição de administradora da empresa, foi arrolada como solidária por concorrer para a prática das infrações tributárias descritas e beneficiar-se diretamente da omissão tributária, conduta que pode se caracterizar infração penal nos termos do artigo 1º da Lei 8.137 de 90. Devidamente intimado, o sujeito passivo solidário não apresentou impugnação, com isso foi lavrado seu termo de revelia na folha 20. Intimada a empresa Globaltech, apresenta impugnação. Afirma que o auto de infração foi elaborado com base em suposições, sem apresentar provas de que o veículo adquirido tinha finalidade de comercialização. Assevera que o auto de infração não atende os requisitos do artigo 142 do CTN, que exige clareza e identificação completa dos fatos geradores. Contesta a base de cálculo do ICMS, argumentando que não foi devidamente fundamentada. Requer que seja declarada a nulidade do auto de infração por violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Sobreveio a sentença 404 de 2023, JUP, em que o julgador analisou a impugnação apresentada, negou-lhe provimento e decidiu pela procedência do lançamento. Sua fundamentação pode ser sintetizada da seguinte maneira: 1. Constatou que a base de cálculo, a infração e a fundamentação utilizadas estão devidamente demonstrados no anexo estruturado da peça inicial do processo. 2. Apurou-se que os veículos foram adquiridos dia 27 de 11 de 2017 e revendidos em 29 de 1 de 2018, em descumprimento ao prazo legal exigido para sua permanência no ativo imobilizado da empresa. Manteve a responsabilidade solidária da sócia gerente, com base nos artigos 124, inciso 1 e 2 e 135.3 do CTN, combinados com o artigo 45 do CTE. Concluiu que a multa aplicada está dentro dos limites de 100% em conformidade com as decisões administrativas e aplicou a súmula 9 do CAT, sendo compatível com as normas legais vigentes. A parte solidária, né, dessa decisão, né, a parte solidária foi intimada por meio de edital, após frustrada a tentativa de intimação por aviso de recebimento, não tendo apresentado defesa. Em consequência, foi lavrado o termo de preempção conforme registrado na folha 57. O procurador do sujeito passivo direto, devidamente intimado em 19 de 1 de 2023, apresentou recurso voluntário em 3 de 2 de 2023. A recorrente alega que o auto de infração é nulo por estar fundamentado em suposições sem a apresentação de provas concretas que demonstrem que os bens constantes nas notas fiscais foram adquiridos para comercialização e não para ativo imobilizado. Afirma que a ausência de tais provas inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa. Aponta ainda que o auto de infração não preenche os requisitos 142 do CTN. Adicionalmente, sustenta que o auto não especifica critérios utilizados para correção monetária e os juros incidentes, causando um novo cerceamento de defesa. A recorrente conclui que a falta de elementos indispensáveis torna o auto nulo e inaplicável. Defende que o auto de infração baseia na suposição de que os veículos adquiridos foram destinados à comercialização, mas não há provas concretas nesse sentido. Os bens foram incorporados ao ativo imobilizado em 2017 e somente revendidos em 2018, após significativo uso, evidenciando pela quilometragem dos veículos, argumenta que o tempo entre a aquisição e a venda não condiz com a prática de comercialização de bens. Refuta a afirmação da habitualidade nas operações, declarando que a venda de ativos imobilizados não é realizada em grande quantidade nem constitui atividade rotineira. Sustenta também a questão da base de cálculo e repisa os fundamentos, e também contesta a inclusão da sócia Janaína, né, argumentando que ela foi retirada do quadro societário em junho de 2018. Sustenta que as multas e os juros aplicados são excessivos e contrários aos critérios legais, além de representarem efeito confiscatório. Requer, né, a declaração de nulidade do auto de infração pelos motivos apresentados, com o consequente arquivamento do processo, o reconhecimento da insubsistência do auto de infração e das multas aplicadas, a exclusão da sócia Janina Damascena Rodrigues do polo passivo, a revisão dos cálculos para adequação dos juros e multas aos parâmetros legais, com expurgo de capitalizações ou acréscimos ilícitos. Depois disso, né, a representação fazendária faz o pedido de juntado do documento referente à manifestação da autoridade fiscal que aborda uma situação análoga tratada no processo final 304. Ambos os processos envolvem a apuração de infrações relacionadas à aquisição e alienação de veículos antes do prazo de um ano, descumprindo o dispositivo do Convênio 51 de 2000. No caso específico, a empresa Globaltech Adaptações de Veículos Limitada é acusada de realizar tais operações de forma habitual e em volume caracterizando o intuito comercial, abrangendo um total de 59 veículos. Esse comportamento foi apontado como reiterado e demonstrado de respeito às normas tributárias aplicáveis.
Destaca que a contumácia da empresa no cometimento das infrações, com ênfase na habitualidade e em volume de operações realizadas, reforçando a existência do dolo tributário. O pedido visa adicionar ao processo um documento que comprova a reincidência da empresa em práticas similares, apresentando fundamentos legais pertinentes para justificar a penalidade aplicada. Eu vou passar aqui e já vou falar, né? Né, aqui o conselheiro relator desse processo solicitou um deferimento e sobrestamento para a juntada de documentos. O pedido foi acatado, determinando o retorno do processo a julgamento para hoje. A decisão foi tomada nos termos do artigo 31, inciso 1 do parágrafo 1º do Decreto 6.930 de 2009, conforme disposto no despacho 1631 de 2024. Os documentos juntados foram pregão eletrônico, demonstrativo consolidado dos processos licitatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a ata do pregão eletrônico 37 de 2017. Senhor coordenador, senhores conselheiros e representante fazendário, esse é o relatório. Muito obrigado. Eu é que agradeço, doutor Moisés. Passo a palavra, então, para o doutor Evandro, para a sua manifestação pelo prazo regimental. Pois bem, senhor coordenador, bom dia a todos e a todas. Então, a acusação aqui é que o contribuinte adquiriu 2 veículos com faturamento direto ao consumidor e alienou esses veículos antes de 12 meses e utilizando uma base de cálculo do convênio 51, né, que é específico para a venda direta a consumidor. E analisando o processo, percebe-se que o contribuinte adquire os veículos da fábrica, ele faz modificações e acréscimos, como colocação de instrumentos para ambulâncias e viaturas policiais, e os vende geralmente para órgãos públicos, né? Isto é, mesmo fazendo acréscimos no veículo, que agregaram valor ao veículo, a base de cálculo na operação de saída foi a mesma da aquisição, né? Então, esse é o modus operandi do contribuinte, compra veículos da fábrica, faz adaptações e faz as vendas para órgãos públicos, né? Pois bem, o contribuinte primeiramente alega nulidade por falta de provas, mas com certeza não há nenhuma nulidade a ser declarada, as provas estão todas no processo e não há nenhuma nulidade que pudesse, nenhum motivo que pudesse gerar a presente nulidade. E a principal alegação do contribuinte é que os veículos teriam sido integralizados em seu ativo imobilizado, né? Da análise das próprias notas fiscais de aquisição, no campo observação dessas notas, há prova de que as mercadorias não foram destinadas ao ativo imobilizado, pois consta o endereço de entrega do veículo. E esse endereço é completamente distinto da sede do sujeito passivo. E o endereço de entrega é exatamente na cidade para onde o veículo foi vendido pela empresa. No caso em questão, aqui, Natal, Rio Grande do Norte. Isto é, o veículo saiu direto da fábrica no Paraná para o Rio Grande do Norte, conforme aquisição feita, inclusive, pelo Tribunal de Justiça daquele estado. E em nenhum momento ele foi integralizado ao ativo mobilizado da empresa. Então, quer dizer, as provas estão no próprio processo. Inclusive, ratificam essa situação os documentos que foram anexados ao processo pelo relator, que é o caso aí, a licitação de compra dos veículos pelo referido órgão público citado. Então, quer dizer, não restam dúvidas de que o veículo não foi para o ativo mobilizado, mas sim foi destinado à comercialização. Outra alegação é que alega que não haverá habitualidade nessa operação. E, da mesma forma, não restam dúvidas da contumácia no cometimento da infração pelo sujeito passivo, tanto é que a Fazenda Pública Estadual solicitou a juntada ao processo de manifestação da autoridade fiscal, que fez feita em outro processo, onde há a relação de outros 59 veículos adquiridos pela empresa e alienados antes do prazo de 1 ano, quer dizer, exatamente na mesma situação desse auto de infração, quer dizer, 59 veículos que foram feitos da mesma forma, com a mesma infração fiscal. Então, não restam dúvidas da habitualidade no cometimento da infração. O contribuinte também alega que a base da cálculo estaria incorreta, mas é uma alegação genérica, ele não explica o que estaria incorreto. E, na verdade, o que se percebe é que a montadora ela deixou de informar no campo informações complementares o preço de venda sugerido ao público. Isso é determinado pela legislação tributária e não foi feito essa observação. Ora, diante da falta dessa informação,
a autoridade fiscal ela tem que arbitrar o valor da operação, conforme, inclusive, disciplina a legislação tributária, e, por conta disso, fez esse arbitramento conforme disciplina o convênio 132/92. Então, não há nada de errado também nesse procedimento feito pela autoridade fiscal. E, por fim, também há um pedido de exclusão da solidária, alegando que ela teria se retirado da empresa em julho de 2018, conforme a alteração contratual citada por ele, né? Mas, primeiro, há de se constar que a ilegitimidade passiva do sujeito passivo principal impedir a exclusão do solidário. Quer dizer, não foi, o solidário estava perempto no processo. Foi o sujeito passivo principal que fez esse pedido. Está sem som, doutor Evandro. Eu acredito que ele tenha caído, doutor Emil. Aguarda E um ainda pouquinho. estava facultado societário na empresa. Pois não? Doutor Evandro, cortou na hora que o senhor foi falar da solidária, aí parou, congelou a imagem, não, também não saiu mais a voz. Vamos lá, estamos escutando agora? Sim, Ah, sim. Não, então, retomando essa questão da solidária, ela pede a sua exclusão, né? Mas ela alega que saiu da empresa em julho de 2018, mas os fatos geradores desse processo são anteriores a essa data. Portanto, a Fazenda entende que sim, ela deve ser mantida na lide, justamente porque ela concorreu para a prática. Tanto é que não restam dúvidas do dolo no cometimento da infração por parte da administradora do estabelecimento, uma prática infracional que está perfeitamente caracterizada, tanto pela contumácia no cometimento da infração, inclusive até essa questão aí constitui um crime contra a ordem tributária, conforme relatado pela autoridade fiscal aí no auto de infração. E, por fim, só para constar que a Fazenda também pede a adequação da fundamentação legal da solidariedade, para que conste a fundamentação jurídica das disposições do artigo 124.1 e 135.3 do CTN. E só para constar que essa fundamentação jurídica do artigo 124 e 135 já foi citado pela autoridade fiscal no auto de infração, mas não citou no campo correto, citou no campo da fundamentação fática, quando deveria ter citado no campo da fundamentação legal. Então, a Fazenda pede somente essa correção para que esses dispositivos legais que foram citados na fundamentação fática também constem no campo próprio da fundamentação jurídica. Então, a Fazenda também pede essa adequação, essa correção do auto de infração para que conste essa fundamentação legal da solidariedade no campo próprio da fundamentação jurídica. No mais, o sujeito passivo questiona multa e juros. A multa ela é de 100% do valor do tributo devido e já está aplicado o limitador da taxa Selic também, automaticamente. Então, não há nenhuma irregularidade em relação a esse ponto. Nesse sentido, senhor coordenador, fazendo a pugna pela rejeição do pedido de nulidade e pela manutenção da sentença singular, que considerou o auto totalmente procedente, além da adequação da fundamentação legal. Obrigado, senhor coordenador. eu que agradeço, doutor Evandro. Eu indago se há necessidade de conferência. Sim, senhor coordenador. Primeiramente, eu queria pedir desculpa ao doutor Evandro, porque antes da manifestação dele, eu iria ter pedido por questão de ordem, e cochilei aqui, e na hora que ele começou a falar, eu não quis atrapalhar na sua explanação de defesa, né? Então, mas eu queria que ele se manifestasse em relação ao... na realidade, eu vou fazer uma edição aqui de exclusão da solidária, pois a fundamentação legal está embasada no 45.12, né? Artigo esse foi declarado inconstitucional. E uma segunda observação que eu entendo que seria pertinente aqui, no caso, aí eu não sei se seria um pedido direto para a mesa ou se poderia ser do próprio feitor do acórdão, anexar o contrato social, porque a documentação que está aqui no processo não está claramente demonstrado aqui que a senhora Janaína Damascena do Rodrigues exercia a administração no período da autuação fiscal. E, inclusive, foi um objeto ontem que eu postei junto com o conselheiro relator, e ele me mandou os contratos aqui, e eu verifiquei que realmente ela fazia parte do quadro societário na época da autuação fiscal,
mas esse documento não consta no processo. Seriam essas duas observações. Bom, doutor Moisés, o senhor gostaria de manifestar acerca dessa juntada desse documento que o doutor João está citando? Sim, doutor Nilson, eu até pedi o deferimento da juntada. Na verdade, eu já os juntei, né? Justamente na parte do meu voto aqui, eu coloco que o sujeito passivo, na hora que ele pede a exclusão da solidária, ele argumenta que vai juntar a alteração do contrato social, só que ele não junta. E aí, ontem mesmo, né, e entendendo a necessidade, eu juntei a segunda, a terceira e a quarta alteração contratual, que demonstra que a solidária fazia parte do quadro societário. Então, no período, né? No período pontual do fato gerador, né? Isso já Perfeito. está juntado no processo. Obrigado, doutor Moisés. Agora, o doutor Evandro, sobre a arguição do doutor João. Pois bem, é um entendimento jurisprudencial que o solidário é mantido quando há comprovação do dolo no cometimento da infração. E aqui não restam dúvidas da prática dolosa da infração fiscal, até pela contumácia das 59 operações com veículos em que o contribuinte cometeu a mesma infração. Quer dizer, é um modus operandi do contribuinte fazer esse tipo de operação e então a sua negação fiscal está mais do que comprovada no processo. E também constar que o artigo 135.3 do CTN já foi citado no auto de infração original, só foi citado no campo incorreto, consta aí na fundamentação fática das folhas 5 do processo. Quer dizer, foi só um erro da autoridade fiscal de constar na fundamentação fática, quando deveria ter citado a fundamentação jurídica. Então, a Fazenda só pede que seja feita essa correção, que essa informação que já consta no auto, o dispositivo 135.3 do CTN já foi citado pela autoridade fiscal, só para que corrija essa questão, constando no campo próprio da fundamentação legal. Seriam, então, essas as minhas considerações, senhor Fernando. Obrigado, doutor Evandro. Ainda estamos em conferência. Alguém mais quer se manifestar? Então, passo a palavra para o doutor Moisés para que profira seu voto. Obrigado, doutor Nilson. Então, repisando aqui, trata-se, né, de processo administrativo, justamente para apurar irregularidades na aquisição e posterior comercialização de veículos pela empresa Globaltec Adaptações de Veículos Limitada. Aquela questão adquiriu 2 veículos, entretanto, os veículos foram comercializados em curto período, caracterizando que foram adquiridos para comercialização, né, e não para integrar o ativo imobilizado. Com isso, né, houve uma supressão do pagamento de ICMS, né, além das combinações legais. Da primeira alegação do cerceamento do direito de defesa, a recorrente sustenta que o auto não especifica os critérios utilizados para a correção monetária e os juros incidentes, causando novo cerceamento de defesa. A recorrente conclui que a falta de elementos indispensáveis torna o auto nulo e inaplicável. E aqui eu justamente trago, né, que o Código Tributário do Estado de Goiás dispõe nos artigos 167 e 170 sobre a incidência de correção monetários e juros em tributos não pagos no vencimento. A legislação estabelece critérios claros e objetivos para a aplicação desses encargos, assegurando a legalidade e previsibilidade das cobranças. E aqui eu trago tanto a redação antiga, né, quanto a redação nova em relação a esses artigos. A legislação tributária estadual é pública, acessível e amplamente divulgada, permitindo que o contribuinte tome conhecimento prévio das regras aplicáveis, atualização de tributos, juros e multas. Dessa forma, a argumentação que o auto não especifica critérios de correção monetária e juros não se sustenta, pois tais critérios estão previstos explicitamente na legislação vigente. A descrição clara dos critérios de cálculo de juros e correção monetários do artigo 167 e 170 do CTE impede a configuração do cerceamento de defesa. Os dispositivos legais, em suas redações antiga e atual, oferecem todas as informações necessárias para que o contribuinte compreenda os valores devidos e, se necessário, questione ou impugne as cobranças. Então, rejeita o pedido de cerceamento ao direito de defesa. Da alegação de insegurança na determinação da infração. A recorrente sustenta a nulidade do auto de infração por basear-se em suposições e ausência de provas concretas que demonstrem que os bens constantes nas notas fiscais foram adquiridos para comercialização e não para o ativo imobilizado, o que compromete o direito à ampla defesa. Alega que o auto de infração não atende os requisitos do artigo 142 do CTN, carecendo de uma descrição clara dos fatos, identificação precisa das notas fiscais e da legislação aplicável,
defende que os veículos foram incorporados ao ativo imobilizado em 2017 e apenas revendidos em 2018, após uso significativo que descaracteriza a prática de comercialização de bens. E aí eu venho trazendo aqui até um itinerário de como a gente, aprofundando, né, nos elementos probatórios do auto de infração, a gente consegue compreender melhor do que de fato aconteceu. Com base nos documentos anexados no pátio, o início da operação está documentado pela nota fiscal. E aqui eu faço só de uma nota fiscal, mas o raciocínio se aplica a outra, porque é semelhante, tá? E aí eu cito a nota fiscal, ela é dia 27 de 11 de 2017, cito a chave, né? Conforme registrado na folha 6, essa nota, o sujeito passivo adquire da Renault, né, do Brasil S.A., um veículo Duster, né? Nas quais as informações complementares de interesse do contribuinte consta o local para preparação e entrega ao cliente final é da JM Comércio de Veículos e Peças, situados na Avenida Prudente Moraes, Natal, Rio Grande do Norte. E aqui eu trago também tanto o CNPJ e a inscrição estadual deste destinatário. Posteriormente, o sujeito passivo vende o veículo Renault Duster, né, Dinamic para policiamento extensivo, ano modelo 2017-18, chassi tal, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Essa transação está documentada na nota fiscal 119, do dia 29 de 1 de 2018, né? E aí o importante aqui é como está registrado as informações adicionais. Consta o contrato número 76 de 2017, empenho 570 de 2017, Banco Santander. E aqui, né, tem um CNPJ e a inscrição estadual e a conta corrente da empresa Globaltech Adaptações de Veículos Limitada. Então, com base nessas informações, este relator consultou o site oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em busca de esclarecimentos adicionais sobre o contrato licitatório. Esses documentos públicos foram anexados ao processo. O documento do pregão eletrônico registra a data de abertura do dia 15 de 9 de 2017 às 10 horas para aquisição de 2 veículos automotores 0 km, tipo utilitário SUV, destinados ao policiamento ostensivo, com garantia e assistência técnica inclusas. A publicação do edital ocorreu em 31 de 8 de 2017 e o processo foi concluído no dia 28 de 9 de 2017. O demonstrativo consolidado dos processos licitatórios, o TJRN, informa que a empresa Globaltech Adaptações de Veículos Limitada foi a vencedora do pregão para aquisição de 2 veículos automotores 0 km, tipo SUV, destinados ao policiamento ostensivo. O valor adjudicado foi de R$ 246.500 e a situação está homologada com o contrato decorrente da licitação celebrado no dia 25 de 10 de 2017. E eu também junto a ata do pregão eletrônico que assegura justamente a publicidade para demonstrar, né, o que foi narrado anteriormente. E aqui no processo, no meu voto, eu faço uma ordem cronológica dos eventos ora descritos. E até interessante. Então, como é que se começou a situação? No dia 31 de 8 de 2017, é publicado o edital. Aí no dia 15 de 9, né, de 2017, a abertura do pregão. No dia 28 do 9, a conclusão do processo licitatório. No dia 25 do 10, celebra o contrato do TJ com a Globaltech. No dia 27 do 11, a Globaltech compra o veículo, né, da Renault. No dia 29 do 1 de 2018, agora, esse veículo Renault é vendido para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Esses eventos seguem a ordem cronológica desde a publicação do edital até a efetivação da aquisição de venda do veículo. As provas indicam que o veículo foi vendido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte como parte do contrato firmado no âmbito do pregão eletrônico, cujo objeto era a aquisição de veículos novos para policiamento ostensivo. Isso corrobora a destinação comercial do bem e contradiz a tese de incorporação ao ativo imobilizado. O auto de infração atende aos requisitos do artigo 142 do CTN, uma vez que apresenta de forma clara e objetiva os fatos ocorridos, indicando as notas fiscais e as datas e as circunstâncias da operação, além da legislação aplicável. Não há comprometimento ao direito de defesa, pois a descrição permite identificação completa das operações analisadas. Portanto, rejeita a preliminar de insegurança em terminação da infração. Do pedido de exclusão da solidariedade. Contesta a inclusão da sócia Janine Damasceno Rodrigues no polo passivo, argumentando que ela foi retirada do quadro societário em julho de 2018, conforme a alteração contratual registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás.
A decisão de primeira instância desconsiderou tal prova documental, contrariando as normas legais. A recorrente requer a exclusão da referida sócia do processo. Aí eu venho aqui, deixa eu só beber uma água aqui, desculpe. A inclusão da sócia Janaína Damasceno Rodrigues no polo passivo encontra-se devidamente, desculpa, devidamente fundamentada, considerando que o fato gerador da obrigação tributária ocorreu no dia 29 de 1 de 2018, com a venda dos veículos ao Tribunal de Justiça. Nessa data, a sócia ainda figurava formalmente como administradora da sociedade, sendo responsável pelos atos de gestão e pela regularidade fiscal da empresa. Apesar de o recorrente ter afirmado que apresentaria alteração contratual para sustentar sua alegação, tal documento não foi juntado aos autos. Para evitar quaisquer dúvidas, foram incluídos no processo a segunda, a terceira e a quarta alteração contratuais registradas da Junta Comercial, de modo a assegurar total clareza sobre o tema. Constata-se, ao meu sentir, a prática dolosa por parte do sujeito passivo, que adotou condutas deliberadas de simulação e dissimulação com o objetivo de obter indevidamente benefícios fiscais e evitar o recolhimento do tributo devido. Em 27 de novembro de 2017, sob sua gestão, a empresa adquiriu dois veículos, veículo sendo o Duster, registrando-o como destinado ao ativo imobilizado, com o intuito de usufruir dos benefícios tributáveis aplicados ao bens de uso próprio. Todavia, a venda subsequente do referido veículo ao Tribunal de Justiça foi realizada em dia 29 de janeiro de 2018, ou seja, apenas 2 meses após a aquisição. Demonstra que a real intenção era a comercialização do bem como produto industrializado e não sua integração ao ativo imobilizado. Ademais, o curto intervalo de tempo entre a aquisição e a revenda, aliado à participação da empresa em contrato decorrente de pregão eletrônico para fornecimento de veículos novos, desmascara a falsa declaração inicial de destinação. Assim, verifica-se desde o início era plenamente conhecida a verdadeira finalidade dos veículos, o que inviabiliza o uso do benefício previsto no convênio ICMS 51 de 2000, que exige faturamento direto ao consumidor final. Na prática, constatou-se que era uma simulação para obter obtenção indevida do benefício fiscal e, em seguida, a dissimulação do fato gerador ao não tributar a venda realizada ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Essa conduta configura dolo, demonstrando a intenção clara e deliberada de fraudar a legislação tributária e reduzir de forma indevida a carga tributária incidente sobre a operação. Ressalta-se que, à época, o administrador exercia a posição de autoridade da empresa, detendo pleno controle sobre as decisões estratégicas, circunstância que responsabiliza diretamente pelos atos praticados em violação ao artigo 135.3 do CTN. Esse dispositivo prevê a responsabilização pessoal de administradores que, mediante dolo ou infração à lei, contribuam para a prática de atos que resultem em inadimplência tributária. Por fim, rejeito o pedido de exclusão da administradora como solidária, considerando que o artigo, eu faço uma ressalva aqui, que o 45.12 do CTE foi declarado inconstitucional, prevalecendo assim a aplicação do artigo 135.3 do CTN, conforme narrado na fundamentação fática do lançamento. E aqui eu pontuo essa questão porque justamente, entendo eu, salvo melhor juízo, que estando ali a descrição, na descrição fática, o enquadramento legal, é condição suficiente, e necessária, ao meu sentir, para a questão objetiva em relação à tipificação legal. Ou seja, desde o início, o contribuinte sabe que ele está sendo imputado, as responsabilidades, tanto do 45.12 do CTE quanto do artigo 135.3 do CTN. Em relação à base de cálculo, ele sustenta que o auto não corresponde às normas legais, sendo inexistente provas que sustentem os valores lançados. E aqui eu não vou tomar muito tempo dos senhores, e aqui no meu voto eu copio, o trecho, da nota explicativa, justamente que fundamenta como que ele chegou nesse cálculo, E aí eu faço assim, o cálculo semestre da ST considerou os critérios legais aplicáveis, incluindo a margem de valor agregada e ajustada, com base nos parâmetros fixados no convênio 132 de 92. Este método foi aplicado de maneira técnica e embasada, utilizando-se das informações constantes nas notas fiscais. Assim, rejeito a alegação de erro da base de cálculo. A questão do caráter confiscatório da multa e limitação dos juros, eu também trago aqui que foi aplicado o artigo 71.3A, que é de 100%, e aqui trago jurisprudência do STF, justamente que multas limitadas até 100%
são constitucionais. E também falo aqui que não cabe ao CAT analisar as questões de constitucionalidade, salvo nos casos em que o Supremo Tribunal Federal já tenha se manifestado pela inconstitucionalidade por meio de ações diretas de inconstitucionalidade ou súmulas vinculantes. Dessa forma, a atuação deste Conselho deve se limitar sobre a legalidade dos atos administrativos e aplicações das normas tributárias vigentes. Desse modo, rejeita o pedido de afastamento da multa por suposto caráter confiscatório. E também, ao consultar os temas fazendários, verifique o tema 1062, seguindo a orientação da PGE, que limita a correção monetária e os juros de modo do crédito tributário à taxa Selic mensal, foi aplicado a este lançamento. Então, senhor coordenador, senhores conselheiros, em síntese, então, a parte expositiva, ante o exposto, rejeita o pedido de cerceamento do direito de defesa, rejeita o pedido de nulidade da peça básica por insegurança da internação da infração, rejeita o pedido de exclusão da solidária Janine Damascena Rodrigues, mantendo o analide com fundamento no artigo 135.3 do CTN. Quanto ao mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a sentença que considerou procedente o auto de infração. Rejeita o pedido de adequação da penalidade por confiscatoriedade da multa. Observa ainda que já foi implementado o tema 1062, conforme a orientação da PGE. É como voto. Muito obrigado a todos. A ordem, senhor coordenador. Pois não, doutor Evandro. Há um pedido da Fazenda também de adequação dessa fundamentação legal, para que conste no campo próprio aí o dispositivo do 135.3. Eu acho que isso também deveria ser votado, essa, essa adequação, essa correção do auto de infração, né? Eu Doutor acredito Moisés. que ela será votada no bojo do voto do doutor Moisés, o Evandro, porque, conforme o voto do doutor Moisés, já está explicitado o 124.1 e o 135, que viria, vamos dizer, como complementação do 124.1. Isso não resta a menor dúvida. Só colocando esse tema que o doutor Evandro colocou, assim, eu coloquei na minha parte expositiva, e acredito que constará também na certidão, o fundamento no artigo 135.3 do CTN. Tanto é que eu coloco aqui, ó, rejeita o pedido de exclusão da solidária, né, Janaína Damasceno Rodrigues, mantendo o analide com fundamento no artigo 135.3 do CTN. Então, já estou colocando com essa fundamentação, né, e creio eu, né, que a gente, né, salvo o melhor juízo aqui, a gente vai constar isso na certidão, que o fundamento é o artigo 135.3 do CTN. Ok, doutor Evandro, então, esclarecida aí os fatos, então passa agora então ao doutor João. O seu voto, por gentileza. Primeiramente, bom dia, coordenador, ao qual eu estendo mais conselheiros, conselheira, doutora Ike agora na sala, nossa secretária Belciane, doutor Evandro, que é o representante fazendário desse processo, e demais que nos acompanham aqui na live. Senhor coordenador, eu vou acompanhar o voto do doutor Moisés, mas abrindo a divergência em relação à exclusão da solidária, pois a fundamentação legal aqui está embasada no 45.12, que foi declarado inconstitucional, e eu não vou entrar no mérito dessa questão, né? Só esse acréscimo. Obrigado, doutor João. Doutora Virgínia, o seu voto, por gentileza. Bom dia, coordenador. Bom dia a todos que participam da sessão. Cumprimento o representante fazendário, doutor Evandro, conselheiro aí que aguarda na sala, secretária Belciane e todas as pessoas que nos acompanham. Eu estou de acordo com o voto proferido pelo conselheiro Moisés e eu acompanho na íntegra. Obrigado, doutora Virgínia. Doutor Emissério, o seu voto, por gentileza. Obrigado, senhor coordenador. Acredito eu que o fato que o doutor Evandro narrou, de que aí no lançamento houve uma questão de colocar explanação legal a respeito de solidariedade, colocou no campo de fundamentação fática, onde devia ser de fundamentação legal. Eu acho que, até parodiando
nossa saudosa conselheira Nislene, eu me permito usar uma frase que ela usava muito nessas situações, que é lapsus manifesto. Isso não passou de um pequeno lapsus manifesto por parte do fiscal e que nada muda no entender do lançamento. Está muito claro que houve aí indícios dolosos pela repetição do número de veículos revendidos ou vendidos por essa empresa goiana, me parece. E é um caso peculiar, um caso que, obviamente, não é nem para análise de nosso pequeno tribunal tributário, posso dizer assim, mas é estranhíssimo, primeiro, que um tribunal de justiça compre veículos para policiamento ostensivo. Não é papel do tribunal de justiça. E segundo, que um tribunal do Rio Grande do Norte faz um pregão e faz com que o processo corra numa rapidez incrível. Eu já participei de pregão e sei como é que o processo se desenrola para poder, vamos dizer assim, rapidamente ter um veículo que, no caso aí em questão, em se tratando da marca Duster, é uma SUV de pequeno porte que só pode ter sido as modificações implementadas, supõe-se, pelas características, a blindagem do tal veículo. É interessante, eu fiz todo esse rodeio, esse comentário, por achar muito interessante esse processo que o Tribunal de Justiça promoveu lá no Rio Grande do Norte. Bem, quanto a voto, que é o que interessa aqui nessa sessão, eu voto juntamente com o relator na sua substancialidade total, inclusive mantendo a solidariedade da senhora Janaína na íntegra. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Eli César. Passa, então, a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, rejeitou os pedidos de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e por insegurança na terminação da infração. Por maioria de votos, rejeitou o pedido de exclusão da solidária Janaína Damasceno Rodrigues, mantendo-a na lide, com fundamento no artigo 135.3 do CTN, vencido o conselheiro João de Moraes, que votou pela sua exclusão face à inconstitucionalidade do artigo 145, inciso 12 do CTE. Também, quanto ao mérito, por unanimidade de votos, conheceu do recurso voluntário, negou-lhe provimento para confirmar a sentença singular que considerou procedente o auto de infração. Também, por unanimidade de votos, rejeitou o pedido de adequação da penalidade por confiscatoriedade da multa, observando ainda que o tema que já foi implementado, o tema 1062, conforme a orientação da PGE. Este é o resultado para o julgamento desse processo, e vamos então para o item 1 da pauta. É o PAT. Deixa eu só dar uma olhada. Está aqui. 30, 17, 47, 36, 35, 772, contendo recurso voluntário 0175 de 2025, em que é recorrente Midas Limitada Solidário, Jovaí Gondim de Miranda, Maria Zilda Ferreira Miranda, sendo relatora a conselheira Virgínia Pereira de Menezes Santos, representante do sujeito passivo ausente e representante fazendário, o doutor Evandro Luiz Paulo. Quando estiver em condições, eu peço à relatora que profira seu relatório, por gentileza.
Obrigada pela palavra, coordenador Nilson. Eu vou pedir licença aos conselheiros que participam da sessão, o representante fazendário também. Neste processo, a minha intenção seria propor uma resolução. Eu vou fazer a leitura da resolução, porque acredito que com a leitura ficará claro o encaminhamento do processo, a razão pelo qual eu entendo que esse processo deve retornar para distribuição à segunda Câmara julgadora. Então, os termos da resolução são os seguintes. Esse processo é uma cobrança que se refere a uma omissão de emissão de notas fiscais de saída de mercadorias no período de janeiro de 2001 a 31/12/2005, relativamente a operações de circulação de mercadorias promovidas com valor arbitrado de R$ 9.934.999 reais. Eu faço um considerando aqui, faço vários considerandos para explicar a tramitação do processo que ocorreu no processo, que é um processo antigo, né, mas que houveram muitas idas e vindas, inclusive várias resoluções. Então, após o encerramento do julgamento administrativo neste processo, com a publicação do acórdão número 3436 de 2008 do Conselho Pleno do Conselho Administrativo Tributário, essa publicação ocorreu em 19/8/2008, e devido ao encaminhamento dos autos para a dívida ativa, foi anexado um ofício número 1645 de 2002 da PGE, que tratava de uma orientação de cumprimento de decisão de ordem judicial. Isso consta nas folhas 722 e 723 dos autos. O ofício 1645 da Procuradoria tratava de uma orientação de cumprimento de decisão judicial, que encaminhava uma decisão judicial nos autos em referência para o devido cumprimento dos autos judiciais número 54, 56, 264-09/2017, 8090051. E orientava nesse ofício o cumprimento dessa decisão com a anulação dos partes que foram impugnados aqui no Conselho Administrativo Tributário. Então, foram os partes números 30, 17, 47, 36, 35, 772, 30, 17, 47, 42, 86, 178 e 30, 175, 24, 05, 09, 62. Então, eram 3 partes lavrados contra o mesmo sujeito passivo e que tiveram essas decisões de anulação. Então, e aí menciona, inclusive, na orientação, que teve a extinção da execução fiscal, estou aqui na resolução. Aí eu faço um considerando, mencionando o seguinte, que nos termos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, não haveria impedimento para que o Estado de Goiás, sanada a falha, desse prosseguimento ao processo administrativo tributário, salvo se ocorresse eventual prescrição. Houve uma resolução, a número 146 de 2022, em que a Subsecretaria da Receita Estadual anexou aos autos cópia das decisões judiciais que anularam parcialmente o presente auto de infração. Façam considerando que o Poder Judiciário do Estado de Goiás decidiu que o juízo natural deste processo para julgamento comoral do processo administrativo tributário é a segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário, conforme a decisão que foi prolatada no processo que eu mencionei, no processo protocolo número 02.98.096.72.2009.8.09.0051. Faço um outro considerando, mencionando que que as folhas 741 dos autos foi juntada uma resolução, a de número 237 de 2022, na qual o julgamento de 21/11 de 2022 foi convertido em diligência com encaminhamento à gerência da Secretaria-Geral deste Conselho para que fosse feita uma nova distribuição do presente processo para julgamento cameral da segunda Câmara Julgadora. Que não foi não atendida, e o encaminhamento dos autos, ele se deu, então, portanto, para a quarta Câmara Julgadora. Então, a partir daí, começaram as resoluções
com o intuito de retornar o processo à segunda Câmara, tendo em vista a decisão judicial que designava exatamente essa situação de juiz natural à segunda Câmara julgadora. A quarta Câmara, por sua vez, quando recebeu esse processo por meio de resolução, encaminhou o processo à gerência de Secretaria-Geral para que fosse providenciada uma nova distribuição do presente processo para julgamento cameral na segunda Câmara, atendendo assim o comando do Poder Judiciário, conforme mencionei, que decidiu que o juízo natural para o julgamento cameral do processo administrativo é a segunda Câmara julgadora do Conselho Administrativo Tributário, conforme essa decisão no processo de execução que eu acabei de mencionar o número. Em retorno à segunda Câmara, por meio de uma resolução, a de número 162 de 2023, já mais recente, esses autos eles foram encaminhados à Superintendência de Recuperação de Crédito para que o titular se manifestasse se havia ocorrido uma prescrição do presente crédito tributário, promovendo então seu arquivamento em caso positivo. Caso isso não tivesse ocorrido, né, a prescrição do processo, informasse expressamente sobre essa circunstância para registro da resposta no processo administrativo tributário e ainda de subsidiar o não julgamento em conjunto, informando a razão do arquivamento do PAT final 86.178, visto que seu status no sistema era de nulidade. Então, já havia um indicativo nesse processo, só para contextualizar, que o processo final 0962 já havia ocorrido uma prescrição, então houve um encaminhamento para a superintendência para verificar a situação do processo 6178, final 6178, que também deveria ser jogado conjuntamente com este que nós estamos analisando hoje. E aí a superintendência, né, trouxe uma resposta aos autos. A resposta consta nas folhas 789 e 791. Esse processo era de relatoria do conselheiro José Eduardo, mas aí, no retorno deste processo, ele já foi em retorno para a primeira Câmara julgadora, novamente houve esse equívoco, né, no encaminhamento, mas entendo que é por qual motivo? Porque o conselheiro José Eduardo estava atuando, ele era o relator do processo, estava atuando na primeira Câmara. Enfim, com esse encaminhamento, houve um pedido de adiamento, consta nos autos, e posteriormente houve um encaminhamento, um despacho, mencionando que houve o término do mandato do conselheiro relator, que era o conselheiro José Eduardo. Então, no dia 25 de 11 de 2024, que foi a data do último julgamento deste processo, o processo foi retirado de pauta, ele foi encaminhado à Secretaria-Geral para que fosse redistribuído e incluído numa nova pauta. E aí, nessa distribuição, nesse encaminhamento para a secretaria, a redistribuição para ser incluído numa nova pauta, houve um sorteio. Neste sorteio, o sorteio foi para a minha relatoria, né? E eu estou na quarta Câmara. Mas aí está exatamente a situação que nós nos deparamos. Há uma decisão judicial determinando expressamente que o processo deva ser julgado na segunda Câmara julgadora. Então, é por esse motivo que eu estou entendendo, né, salvo melhor juízo, que esse processo ele deve, né, sair novamente de pauta com encaminhamento à Secretaria-Geral para que seja determinada a distribuição para julgamento na segunda Câmara. Então, é esse o meu resolve, né, o comando dessa resolução, para que a Secretaria-Geral, de fato, providencie uma nova distribuição do presente processo, para que seja julgado na segunda Câmara, conforme o comando do Poder Judiciário do Estado de Goiás, que nós não podemos nos refutar desse comando que consta dessa decisão no processo de execução. Então, é toda essa situação que ocorreu no processo. Houveram tentativas, mas houveram essas situações de mudanças de Câmara, o relator mudou de Câmara, depois teve o término do mandato. Então, a minha intenção aqui é que, de fato, o processo vá para a Secretaria-Geral e que ela tome essa providência, né, no sentido de dar continuidade no julgamento desse processo, né, da forma mais célere possível.
já que é um processo que, é assim, por um bom tempo, né, ele vem tramitando e a redistribuição e os sorteios do processo do CAT, do Conselho Administrativo Tributário, elas ocorrem de outra forma. A sistemática, né, de distribuição não é a mesma que o judiciário entendeu, mas ainda assim nós não podemos nos refutar dessa decisão que foi proferida no processo de execução. Então, a minha sugestão seria esse o encaminhamento, senhor coordenador, agradeço. Eu que agradeço, doutora Virgínia. Doutor Evandro, com a sua manifestação acerca da proposta de diligência feita pela doutora Virgínia. De fato, esse processo é antigo, o fato gerador são de 2001 a 2005, se eu não me engano. Esse processo já estava em dívida ativa, só que sobreveio uma decisão em 2022 do Judiciário anulando a decisão da primeira Câmara julgadora na época, porque por entender que a decisão da Câmara não foi respeitado o princípio do juiz natural. Então, como houve esse cancelamento desse acórdão da primeira Câmara, o processo então retornou ao CAT justamente para que se faça um novo julgamento, agora na segunda Câmara julgadora, que seria o juiz natural do processo, conforme o entendimento do juiz na referida sentença. Então, de fato, como existe essa determinação, esse processo necessariamente precisa ser julgado pela segunda Câmara julgadora. E o processo já passou por várias situações nesse sentido, de encaminhamento para a segunda Câmara. Por último, também foi encaminhado à Secretaria da Superintendência da Recuperação de Créditos para verificar se haveria prescrição. Não há prescrição em relação a esse processo. E também para verificar se havia relação de dependência em relação a outros dois processos que também tramitaram no CAT. Esses outros dois processos, já foi constatado que houve a prescrição em relação a um deles e a extinção pelo judiciário em relação ao outro. Então, quer dizer, resta somente esse auto de infração que tem que ser corrigida a falha. Isso é, o processo tem que retornar para a segunda Câmara julgadora para um novo julgamento. Então, sim, a Fazenda concorda com o encaminhamento para a segunda Câmara julgadora. Obrigado, doutor Evandro. Eu indago se há necessidade de conferência. A doutora Virgínia já tinha se manifestado que deveria ser lida numa próxima sessão. Então, sendo assim, eu passo para acolher os votos. A doutora Virgínia fez a proposta de diligência. Doutora Emicélia, seu voto, por gentileza. Com a relatora. Obrigado, doutora Emicélia. Doutor Moisés, seu voto, por gentileza. Também acompanha a relatora. Obrigado, doutor Moisés. Doutor João, seu voto, por gentileza. Com a relatora. Obrigado, doutor João. Então, passo a anunciar o resultado desse julgamento. A quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, resolve converter os autos de diligência nos termos da proposta de resolução apresentada pela conselheira doutora Virgínia Pereira de Menezes Santos, resolução que será lida numa próxima sessão. Este é o resultado para o julgamento desse processo. Agradeço a presença do doutor Evandro. Nós não temos mais nenhum outro expediente para a sessão de agora. E já convocando os senhores para a próxima sessão, das 9h30 da manhã, a sessão complementar. Então, tenham todos um excelente, digamos, descanso até lá.